Opa! Pego no flagra comendo doce de goiaba. Melhor coisa não há a essa hora, não é não? Na verdade, em qualquer hora, de manhã, de tarde ou de noite. Pois bem, veja só, já que eu fui pego no flagra aqui, olha, comendo um doce de goiaba, a gente vai utilizar o doce de goiaba para compreender um dos assuntos mais importantes da sociologia, para compreender o trabalho. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que danado é trabalho, e não é aquela definição da sua aula de física que diz que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Em sociologia, trabalho é toda atividade humana que interfere na natureza produzindo bens e serviços. O que vem a ser um bem? Bem é o fruto de toda intervenção humana para atender a uma determinada necessidade de uma sociedade em uma época ou de um indivíduo em uma época específica. O serviço é uma atividade prestada para alguém que não pode ou que não deseja fazer ou que não tem condições de fazer aquilo. Exemplo, o doce de goiaba é um bem. O pagamento de contas é um serviço, ok? O transporte público é um serviço. Segurança e educação também são serviços. O shopping center é um local de prestação de serviços e a gente lá vai comprar, a gente pode adquirir bens que provavelmente, para não dizer todas as vezes, não foram produzidos lá. Então, pense comigo, quando a gente compreende que o trabalho é toda atividade humana que interfere na natureza, produzindo bens e serviços, uma vez que a gente entende isso, a gente também vai compreender que cada época tem uma forma específica de produzir bens e serviços. Essa forma específica de produzir bens e serviços é o modo de produção. E aí você vai lembrar da sua aula de filosofia, da sua aula de história, em que você listou aquela série de modos de produção. Modo de produção comunal primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção comunista. Cada época produz um deles, sendo o modo de produção capitalista aquele no qual nós estamos inseridos já há um tempo considerável. A gente aqui não vai tratar do pensamento de Karl Marx, não nesta aula, sobre o modo de produção capitalista, isso é para outra aula. Para essa aula, é interessante a gente ter isso na nossa mente, que cada época produz formas específicas de produzir bens e serviços. E isso é o modo de produção. Só que esse modo de produção, ele está ligado a um processo de produção desses bens. E aí a gente vai ter em mente que o processo de produção é apoiado em um tripé: o trabalho, a matéria-prima e os instrumentos de produção. Bom, uma vez entendendo o que é trabalho, matéria-prima é todo o produto, todo aquele material que vai ser utilizado, que vai ser transformado, que vai produzir um bem. Se a gente está tratando do doce de goiaba, então a goiaba é a matéria-prima que, através do trabalho, vai ser transformada no bem que é o doce de goiaba, que é a goiabada. Só que para a goiaba ser transformada no doce de goiaba, ser transformada na goiabada, precisa-se de quê? De instrumentos para isso, que vai desde aquele cabo de vassoura ou aquele galho gigantesco com uma garrafa PET cortada na ponta, lembra disso? E sai ali, tentando derrubar a goiaba, passando pela faca para cortar, passando pelo fogo, pelo gás, pela colher, pelo açúcar. Tudo isso é instrumento de produção. É o que torna possível a matéria-prima, ou seja, a goiaba, ser transformada na goiabada, no doce de goiaba. Só que isso não vai acontecer com a força da mente. Você vai olhar para a goiaba e vai dizer: voa lá. Virou uma goiabada. Não, você precisa de alguém para fazer isso. É aí onde entra a força de trabalho, ou o trabalho humano. O trabalho humano mais os meios de produção compõem o que a gente pode chamar de forças produtivas. Veja como está tudo relacionado. Então vamos recapitular. Veja, o doce de goiaba delicioso, certo? Ele é um bem que foi produzido através da ação de pessoas, ou seja, os trabalhadores que, interferindo na matéria-prima, ou seja, a goiaba, conseguiram produzir isso aqui. Entende?
através do uso de instrumentos de produção, que vão desde a varinha para derrubar a goiaba, passando pelo açúcar, colher e a embalagem. Viu? E isso tudo se aplica nos mais diversos produtos do nosso cotidiano. Gostou da aula? Inscreva-se no nosso canal, o Super Sociologia, curta a nossa página facebookana, acesse o nosso site penseforadacaixa.blog.br e vai um docinho!